O maior museu de história dedicado à memória política das resistências e da luta pela democracia no Brasil, o Memorial da Resistência de São Paulo, guarda em seu acervo objetos, peças de arte, documentos e imagens que registram e retratam os fatos ocorridos na época em que o país era submetido à ditadura. Falar de memória é falar de uma dimensão fundamental da própria existência. Ou seja, a memória é algo central para que nós sejamos isso que ainda não tem uma forma definida, isso que é parte da nossa luta. Eu estou falando aqui de humanos, de humanidade. O que constitui isso que nós chamamos de humanidade, de alguma forma, é justamente a capacidade de preservação de uma memória. Durante a visita, Silvio Almeida percorreu a exposição temporária Mulheres em Luta, Arquivos de Memória Política, e foi guiado por mulheres que participaram dessa história. O ministro destacou a importância da preservação da memória para a construção de uma sociedade mais justa. Na verdade, quando a gente fala de memória, a gente está olhando para o futuro, para dizer exatamente aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer mais. Por isso que memória é verdade, a memória e a verdade, elas se juntam com a necessidade da justiça e da reparação. A gente está aqui hoje em São Paulo, no centro da cidade, onde hoje é o Memorial da Resistência, né? Um edifício já foi sede do DEOPS, né? No momento da ditadura, né? Departamento de Ordem Política e Social. E hoje ele funciona como Memorial da Resistência e também a Pinacoteca da Luz, né? A gente tem que entender a história do edifício para entender o que ele é hoje, né? Esse edifício ele foi um edifício administrativo, parte da Estrada de Ferro Sorocabana, que hoje tem a Sala São Paulo, né, nesse edifício que é a estação. Ele era desse complexo de ferrovias, isso é na primeira década do século XX. Por volta de 1940, ele virou o edifício que foi a sede do DEOPS. Esse edifício, durante 40 anos, ele funcionou como sede da repressão, né, repressão e tortura, no estado de São Paulo. Eles, na verdade, procuravam grupos que pareciam subversivos e, de uma certa forma, tentavam acabar e desestruturar esses grupos, achando que eles podiam ter algum problema para o Estado. O símbolo dele máximo, ele guarda hoje as celas que funcionaram para a tortura, né? Então é muito forte isso. Então essa primeira reforma que está associada à Sala São Paulo, que faz uma praça, esse pátio entre os edifícios, já tem alguns apagamentos, né? Tem relatos de lugares de tortura que estão para baixo da linha do trem, que eram os espaços onde podiam ser menos ouvidos, né? Quem estivesse passando pela rua não percebia o que acontecia lá dentro. Então esse primeiro momento, já no Memorial da Liberdade, foi feito esse embelezamento nas celas. Então muitas delas foram rebocadas, pintadas, então perdeu os vestígios desse período. Quando esse museu, esse espaço foi transformado em Memorial da Resistência, as salas voltaram de uma certa forma a esse primeiro momento. Então foram chamadas essas pessoas, foram refeitas inscrições, refeitas marcas, mas nesse momento elas são quase como um cenário daquilo que aconteceu. Estamos entrando aqui no memorial, a gente pode ver uma linha do tempo, né? E a gente tem uma maquete que mostra um pouco as celas. Então a gente tem 4 celas e um pátio que era para tomar sol. Daí tem umas fotos que mostram bem o que era, né? Uma parede descascada, tijolo, tinham as marcas, né? As marcas reais, as pessoas que apareciam lá. Os relatos que a gente vê no museu, a gente vê que eles falam de muitas marcas, como se muitas pessoas tivessem passado por ali. Tanto o cheiro do lugar, como o aspecto, era que muitas pessoas tinham passado.
Então, se a gente imaginar que nesse espaço, né, era possível, né, permitido ficar 1 hora, né, uma vez por semana por 1 hora, né, a gente vê que o espaço está todo pintado, né, ele era tudo tijolo descascado, mas a luz, a temperatura, o vento é o mesmo. Então, se a gente tem a impressão, a gente aqui dentro, a gente tem a mesma impressão, a mesma sensação desse lugar. As grades são as mesmas. Então, tem um embelezamento, mas fica um pouco isso. Mas é possível escutar o barulho do trem passando, é o mesmo barulho. Aqui é um pouco a cela que é ambientada, né? Que é um pouco, hoje, a gente pode encarar isso como um cenário. E esses ex-presos políticos voltaram aqui e tentaram reconstruir, eles mesmos que escreveram. Então tem esse simbolismo. Daí dá para ver bem o banheiro, um pouco a luz, é uma lâmpada, né? Uma lâmpada. Mas ainda é um espaço muito limpo, né? Um chão limpo, umas roupas de cama limpas. Ainda é muito limpo perto do que a gente sabe através dos relatos das pessoas que passaram por aqui. Então, a gente encontrar esses vestígios na cidade, principalmente nesses momentos de negação, esses momentos de extremismos, né, que se negam certos momentos. Então, por exemplo, negar a ditadura ou dizer que a ditadura foi um momento brando, esse é um edifício que prova o contrário. Então, são museus que não são museus de artefatos, como os museus do século XIX, museus colecionistas. São museus de relatos. Então, esses relatos que vão, com o tempo, construindo essa memória coletiva. O Memorial da Resistência vem muito nisso, de mostrar que nós ainda estamos resistindo. Essas feridas não foram apagadas, essas pessoas não foram reparadas. Então, a pesquisa é um pouco nisso. Como a gente representa os momentos de dor através da arquitetura, através do espaço. Que espaços são necessários para que se possa discutir sobre a memória, sobre como superar esses problemas. Então, é um museu que lembra isso, que essas histórias não podem ser repetidas.